A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo publicou nesta terça-feira no Diário Oficial a lista final das unidades que aderiram ao programa Escola Cívico-Militar, com implementação já no segundo semestre deste ano, e previsão de atingir 50 mil estudantes. Das 100 escolas que apareceram na lista final, 22 são da região de Campinas. A lista específica com as unidades regionais você confere no portal bandmulti.com.br. Para aprovação do projeto, foram realizadas 3 rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram interesse no modelo. Nas consultas, tiveram direito votos pai, mãe ou responsável pelos alunos menores de 16 anos, estudantes a partir de 16 anos ou seus familiares, em caso de abstenção dos alunos, além de professores e profissionais da equipe escolar. As escolas cívico-militares seguirão o currículo paulista, definido pela Secretaria de Educação. Além disso, caberá à Secretaria de Segurança Pública apoiar a pasta de educação no processo seletivo para os candidatos a atuar como monitores nas unidades de ensino cívico-militares. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com falha de Andrei, Guarani perde para o Caxias por 2-0 no Rio Grande do Sul e cai para a lanterna da Série C. Com o resultado, o Bugre chega à 3ª derrota consecutiva nas 3 primeiras rodadas da competição. Em busca de uma urgente reabilitação, equipe alviverde volta ao brinco no próximo domingo contra o Botafogo da Paraíba, às 7 da noite. Semana de preparação da Ponte tem foco na recuperação de peças importantes. Valentim espera contar com os retornos de Danley Santos, Danilo Barcelos e Gé. Apesar disso, o trio segue como dúvida para a próxima rodada. Duelo contra o Anápolis no sábado também vai marcar o reencontro da Macaca com a torcida após 2 meses. Torcedores organizados do Santos invadem o CT Rei Pelé para cobrar jogadores. Grupo teve contato com o elenco que trabalhava no gramado e a polícia militar precisou ser acionada. Ancelotti e CBF chegam a acordo para técnico assumir a seleção brasileira. O treinador deve deixar o Real Madrid após 4 anos para comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. Arsenal e Paris Saint-Germain abrem nesta terça as semifinais da Liga dos Campeões. As duas equipes entram em campo às 4 da tarde no Emirates Stadium, em Londres. Bandeirantes. Estou guardando a sua mensagem. Mande a sua mensagem para cá. Detestou. 971021493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil, terceira fase. Hoje, jogo de ida, 9h30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Náutico. O provável São Paulo do técnico Luiz Zubeldia com Rafael, Cedric Soares, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Já o Náutico do técnico Hélio dos Anjos com Muriel no gol, Buiú, Rayan, Carlinhos e Luiz Paulo, Marco Antônio, Patrick Alain e Auremir, Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio, o árbitro de vídeo será Elmo Rezende Cunha. Hoje, terça-feira, 9h30, Copa do Brasil, a bola rola Morumbi, tem São Paulo e Náutico. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes dos ouvintes, está dando muita polêmica a história da possível camisa da seleção brasileira, né, ser vermelha. Eu não vou entrar nessa discussão no viés político. Não vou fazer isso, né? Não é do meu feitio. Não gosto. Eu vou falar esportivamente porque eu sou pago aqui para falar esportivamente. Eu tenho minhas opiniões, evidentemente, mas eu estou falando esportivamente. O Edinaldo, ele está passando de todos os limites. Todos. Os presidentes tiveram a oportunidade de não permitir que ele continuasse. Todos, entre aspas, receberam presente. Todos os presidentes de federação e dos clubes da Série A e da Série B, né? Unânime a eleição dele.
Aí todo esse período depois da última Copa, com 2 treinadores interinos, Ramon Menezes, um negócio horroroso. Agora vai ficar esperando o Carlo Ancelotti, que é bom treinador, nada contra. Mas a seleção brasileira hoje, o pessoal da CBF faz um trabalho muito longe daquilo que minimamente se espera. Agora, camisa vermelha e tirar a camisa azul, desculpa, pode argumentar comercialmente, que eu entendo, de repente, eu acho que não é isso, tá? Eu acho que a decisão é política, mas eu não vou comentar a respeito. Mas trocar a camisa azul do Brasil por uma vermelha que não tem nada a ver com a nossa tradição, eu não consigo. São tempos modernos, tá tudo certo, tá? Mas a minha opinião é que é um tremendo absurdo essa escolha da CBF autorizando. Ah, mas a Nike quer. Troca a Nike por outra. Simples assim. Ó, nós não vamos aceitar isso aqui. Rompe contrato e... Sabe, como diria o profeta, é uma bobagem achar que o poço tem fundo. Cada uma, cara. Deixa eu ler aqui a mensagem do Renato César. Bom dia, amigos. Por muitos anos nem o nome da rival de Campinas eu pronunciava, mas depois da pouca vergonha da Assembleia de ontem, que aprovaram os gastos sem terem noção de onde são as empresas, está dizendo aqui que o nosso maior rival não é a Ponte, e sim essa diretoria ridícula do Guarani. Está registrado, como diria o outro. CH, o que é possível, o que foi possível ver no Guarani um time fraco e cheio de incompetência? A culpa é do presidente, diretoria e do Pastana. Série D à vista, Paulo Paiva. Não adianta ganhar todas agora na primeira fase da Série C e ficar em primeiro. O que manda é ficar entre os 8. Aí eu quero ver. Não entendi a mensagem, mas está registrado. O Guarani é uma vergonha, está virando time amador com essa diretoria incompetente. Rogério de Hortolândia. Resumindo, a camisa vem com o logo da marca Jordan. Mais uma publicidade de milhões. Vocês acham que a CBF não está ganhando uma fortuna com a propaganda na camisa mais famosa e pesada do mundo? Alguém está mordendo aí, muita grana. O que acontece é que a marca Jordan ela é ligada à Nike. É uma segunda, não é segunda linha, é uma outra empresa, não é? Isso foi criado lá no basquetebol porque a Nike não podia perder o Michael Jordan quando jogava, não é? Como garoto propaganda. Então, tem ligação com toda certeza na parte comercial, mas vermelho, cara. Deixa azul, cara. Deixa azul. Não consigo entender. Eu não pesquisei, mas se eu não me engano, a seleção brasileira já jogou com a camisa vermelha. É verdade. Eu não me lembro que época, mas isso já aconteceu. Esse frango de ontem me remete a uma expressão latina, alfacelis manis. Por que tiraram o garoto do gol? Estava indo tão bem, Erivelton. Não estava indo bem. Leandro de Rezende está dizendo que o Cordeiro não é tão bom assim. O que faz milagre é outro. Entendi. O Gé vai para o jogo no final de semana e o Barcelos, o que ocorreu? Está machucado. O Gé na transição. Por que a Ponte esconde informações? Alexandre, não esconde. Entendeu? Não tem o que falar do cara. Você assiste as imagens aqui que a gente faz e olha pro perfil, né? Para a estampa do Gé, você percebe como o 25 está fora de forma. Mas vamos ver o que acontece no final de semana, né? Eu respeito muito a opinião das pessoas que acham que é uma boa a cor da camisa da seleção ser vermelha. Eu não concordo, mas se analisarmos friamente, qual jogador hoje em dia merece vestir a camisa amarela ou azul da seleção? Digo isso com muita tristeza no que o nosso futebol canarinho se tornou. O que você acha sobre isso? Eu acho que você tem muita razão do que você está falando, Alexandre. Muita razão. E eu lamento muito.
essa mudança de cor da camisa da seleção brasileira. Tem que mexer em nada. Amarelo e azul, ponto. Bom dia, será que o Pastana está na profissão certa ou ele precisa se reciclar? Porque não é possível um profissional contratar tantos jogadores ruins. Edson Lencioni. Edson, se você me acompanha todo dia, há quanto tempo eu estou dizendo aqui nesse microfone, e eu não comento para ter razão, que o time do Guarani é fraco. Desde o Campeonato Paulista do ano passado. Desde o ano passado, estou falando, e a cada campeonato que termina, a diretoria tem a possibilidade de poder fazer as correções. E não fez de novo. O time é muito fraco. Vai sofrer a Série C inteira. Eu lamento falar isso. Lamento mesmo. Triste com essa situação, entendeu? Não consegue fazer uma entrevista com o presidente do Guarani, com o Pastana, eles devem satisfação à torcida. Eduardo, nós já solicitamos. A produção do programa, de todos os nossos programas, já solicitou. Tanto com o Pastana, como com o presidente do Guarani. Ontem ouvi na rádio sobre pontuação segundo dados e probabilidades feitas por mim. Por mim quem? Marcelo Pimentel. 21 pontos é uma linha segura de pontos para não rebaixar. 30 pontos é uma linha segura para classificar para o play-off. Linha da tristeza e felicidade na Série C. Abraço, Marcelo. Obrigado. Aguinaldo de Americana CH, não muda uma vírgula do que disse ontem para você. Time horroroso, infelizmente Série D. Um abraço, Aguinaldo. Espero que você esteja errado, mas... Bom dia, ouvi você falar que vai falar esportivamente, eu fico até constrangido. Falar em futebol depois do jogo de ontem é de arrepiar os cabelos do sapo. Eu não entendi o que você escreveu, mas tá registrado, tá bom? Um abraço. Bom dia, meu amigo. É o Batata de Rio Preto. Estamos aqui no Seu Roberto. Ô, Seu Roberto, mas ele está internado em Catanduva, queimou a mão. Poxa vida. Estamos tomando conta do bar Marquinhos, Russo, Marcão e Senhor Carlos. O Batata não vai tomar o estoque inteiro do bar, hein? Pelo amor de Deus. Cuidado aí. CH, por que ninguém da imprensa faz uma pergunta simples aos dirigentes do Guarani? Onde está o Takahashi? O cara chegou, foi apresentado como reforço e desapareceu. Pergunta simples. E esse silêncio da impressão, vou dar a impressão que ele nunca existiu. Paulo Neves, você também está todo dia acompanhando a gente. E eu nunca criei nenhum tipo de expectativa e não chamei o Takahashi de reforço. Isso para mim só tem uma explicação, intercâmbio. Mais nada. Apresentar como reforço, eu não considero reforço ainda, porque eu não conheço o jogador. É a sua opinião, mas a nossa é diferente. Falo em nome da maioria dos brasileiros, com todo respeito. Tá bom? Tá registrado. CH, mais saber qual foi a camisa sem ser a branca antes da azul e a amarela foi a vermelha. Tá bom. Legal. Tem origem, uma série de coisas. Explicação tem para tudo. Que é a chamada narrativa. Agora eu interpreto diferente. Cada um interpreta da maneira que quiser. CH, você veja como jogar a Série C é simples. Vai no fundo e cruza. Bate forte e colocada. Rasteire no canto. 2 gols do Elvis. Ainda bem que caiu no pé dele. Se fosse outro, teria jogado lá na arquibancada. Alexandre Balista. Quem é o tal 25? É o Gustavo 25, centroavante da Ponte, que jogou na última partida no segundo tempo. Não é o seu caso, pois você é muito honesto. Mas segundo as redes sociais, o que tem a ver Lula com a camisa vermelha da seleção? Obrigado. Não sei, cara. Não sei. Vocês têm alguma coisa a ver, não sei. Não sei. E nem entro nessa celeuma. O que foi possível? Nossa, gente, muito obrigado pelas mensagens. São muitas, eu estou tentando ler ao máximo aqui. Eu sei que já está estourado. Bom dia, o que foi possível do Guarani, um time fraco, cheio de incompetência? A culpa é do presidente, diretoria e do Pastana. Série C ou Série D à vista. 11h49 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino.
Oi, CH, ouvintes no nossa área, chegando com as informações do Guarani. E que noite o Guarani teve ontem no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Caxias. Uma noite infeliz do goleiro Andrei Ventura, ele que começou como titular no lugar do Fred Conte. O Guarani jogou mal, foi apático mais uma vez, dominado pelo time do Caxias, que fez 2 gols e decretou a terceira derrota do Guarani em 3 jogos na Série C. O Guarani agora é lanterna da competição, o único time que não conquistou nenhum ponto. Ontem, Marcelo Cordeiro, técnico interino, que assumiu após a saída do técnico Maurício Souza. Ao final da partida, o Marcelo Cordeiro analisou o resultado e falou também sobre a sequência do Guarani na disputa desta Série C. De conseguir recuperar aqui através do trabalho, para que a gente possa tirar o clube mais rápido dessa situação. Temos 2 jogos em casa agora, 2 jogos difíceis, mas que nós vamos precisar nos fortalecer ainda mais, saber superar as críticas, que são justas e fazem parte quando a gente não consegue os resultados. Mas eu tenho certeza que com o trabalho a gente vai conseguir sair dessa situação e que já comece no próximo jogo em casa no domingo. É inegável, né, que o Marcelo Cordeiro ou o treinador que for contratado vai ter muito trabalho para recuperar esse Guarani. A gente lembra, né, a Série C é tiro curto, são apenas 19 rodadas na primeira fase para se definirem os 8 classificados e os 4 rebaixados. Próximo jogo do Guarani acontece domingo à noite, confronto contra o Botafogo da Paraíba, um dos times aí favoritos nesta Série C. O Guarani em busca da sua primeira vitória nesta Série C do Campeonato Brasileiro no próximo domingo em casa. CH. Obrigado, Catarino. E agora comentando o Guarani, ele que comentou a partida de ontem, derrota do Guarani fora de casa, chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. CH, que fase do Guarani, hein? Que fase. O Guarani realmente vive um momento muito delicado nesse início de competição, após a demissão do técnico Maurício Souza, né? Marcelo Cordeiro interinamente dirigindo o time, e até nós vimos, viu, CH, até o momento daquela falha bizarra do goleiro Andrei, nós vimos um Guarani bem no jogo, né, criando inclusive algumas oportunidades, tendo a bola, faltando, claro, eu disse isso durante a transmissão, faltando, claro, um pouco mais de contundência no ataque, né, mas a gente via um time com a bola efetivamente bem organizado, né, e de repente vem aquela falha bizarra do goleiro. Não sei o que pensou o Andrei naquele lance. Uma bola absolutamente fácil, tranquila. Eu percebi desde o início que ele estava um pouco inseguro, né? Às vezes é a falta do ritmo, às vezes é a primeira partida, né, CH? Então, às vezes, deve ter acontecido isso. E aí vem uma cobrança de falta. A bola, tava dizendo agora, fácil, cara. Uma bola que, não tá legal, vou espalmar, vou jogar pra fora, escanteio, né? Tô sem confiança ainda, sem ritmo, faz o simples, né? E aí o Andrei acabou se comprometendo e comprometendo todo o jogo do Guarani, né? Porque foi uma falha bizarra, né? Uma falha grotesca do goleiro que já tem uma certa experiência, né? 31 anos tem o Andrei. E ele dá pra dizer que é bom goleiro. E depois, durante o jogo, CH, ele teve uma bola que foi recuada lá, que ele foi dar um chutão, se atrapalhou todo. Então isso, a performance ontem do goleiro Andrei é o reflexo do Guarani na Série C, né? Não consegue emocionalmente estar equilibrado. Inicia muito bem o jogo. Aparentemente a gente percebe uma evolução, uma certa organização. Mas de repente, a hora que toma um gol ou comete uma falha, aí põe tudo a perder e o Guarani não consegue engatar uma vitória no campeonato. Então, situação realmente complicada do Guarani, e eu vou dizer bem sincero, viu, CH? Eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque a gente não vê absolutamente nada de melhora nesse time, né? Se a gente fizer uma análise dos primeiros 3 jogos, o que nós vimos de evolução? Nada. O que tem o Guarani para mostrar, né, de diferente do que nós já vimos? Na minha opinião também, só se chegar um treinador aí, né, com um perfil, com uma mudança tática diferente, com alguma coisa
diferente que possa fazer esses jogadores melhorarem, mas eu, vou ser bem sincero, acho muito difícil. Situação realmente preocupante do Guarani nesse início de Série C. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Semana de preparação da ponte, o foco na recuperação de peças importantes, né? Técnico Alberto Valentim espera contar no jogo do próximo sábado contra o Anápolis, no estádio Moisés Zucarelli, com os retornos do zagueiro Danley Santos, do lateral Danilo Barcelos e principalmente do Gé, atacante, né, que tem sido aí artilheiro da ponte nas últimas competições. O Gé que não entra em campo desde outubro do ano passado. Apesar dessa recuperação que está sendo muito boa dos jogadores, o trio ainda é dúvida para a próxima rodada. A comissão técnica da Ponte Preta quer contar com esses jogadores apenas, claro, quando eles estiverem em boas condições para voltar, até para não correr o risco aí de uma contusão mais séria. Jogo contra o Anápolis vai marcar um reencontro, né, do torcedor pontepretano com o time. Afinal, desde a última partida lá do Campeonato Paulista, naquela derrota para o Red Bull Bragantino, a Ponte não joga diante do seu torcedor. Lembrando que na primeira rodada, ou na primeira partida em casa, a Ponte jogou contra o Retrô, mas os portões fechados, punição imposta pelo STJD. Também há essa expectativa pelo reencontro com a torcida, pela presença do torcedor pontepretano no jogo do próximo sábado contra o Anápolis, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.